E agora, o mundo em que vivemos. Uma análise dos acontecimentos atuais à luz da Bíblia. Com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Quem me ouve no rádio há muito tempo, alguns há mais de 30 anos, bem mais de 30 anos, já tem ouvido algumas vezes eu comentar sobre isso. Houve uma época há mais de 30 anos que eu falei mais sobre a revelação que Deus tinha me dado, não só a mim, mas a muitos outros servos de Deus, e eu cheguei até sintetizar aquilo num escrito: Sangue em Solo Brasileiro. Era uma época que Deus anunciava e essa época demorou, mas várias coisas precisaram acontecer até que ela viesse. Na verdade, nós não desejamos que ela venha, mas como servos queremos ser fiéis a Deus em trazer o que Deus mostrou. O que ele mostrava era uma época de conflagração, uma verdadeira guerra civil no Brasil. A motivação era política e muita gente morria. Bom, depois de 30 anos, parece que esse quadro começa a se cumprir. Em linguagem profética, isso não significa nada, 30 anos, porque Deus deu profecias que se cumpriram 200 anos, 500 anos depois, e algumas 2000 anos depois ainda não se cumpriram plenamente. Mas nós cremos que todas elas vão se cumprir. Se Deus falou, Ele vai cumprir, a menos que por um arrependimento, um quebrantamento das pessoas, Deus mude a sua determinação, como aconteceu com a cidade de Nínive, capital do grande império assírio. A cidade de Nínive se arrependeu, inclusive o seu rei, e Deus não destruiu a cidade naqueles 40 dias, como havia anunciado através do seu servo, profeta Jonas. No caso do Brasil, Deus não desistiu. Ele não disse que tinha se arrependido ou que o povo tivesse buscado, porque, na verdade, não está havendo ainda este retorno para Deus. Os próprios cristãos, sejam católicos, evangélicos, não estão se arrependendo dos rumos do Brasil. O Brasil se encaminhou para rumos de muito pecado, de corrupção, pecados de todo tipo, e isto despertou a ira de Deus. Não há ainda um movimento significativo no meio dos cristãos de arrependimento diante de Deus pelos rumos do Brasil. O Brasil é hoje um dos países mais pecaminosos do mundo, mas não há um arrependimento, um quebrantamento ainda diante de Deus. Então vai se cumprir. Há pouco tempo atrás, mais de um ano, Deus nos mostrou que isso seria uma época que levaria cerca de 2 anos, em que muita gente morreria, o país ficaria arrasado, depois o país sairia lá na frente mais pacificado, porém empobrecido, para seguir o rumo do resto do mundo nos braços do anticristo até o arrebatamento. O mundo vai ficar todo nas mãos do anticristo e é inevitável, mas até lá Deus quer preparar o seu povo para o arrebatamento. A Bíblia diz que Jesus subiu, foi preparar lugar, mas voltará para buscar aqueles que pertencem a ele. E esta volta de Jesus é bem caracterizada e detalhada na Bíblia. Jesus vem agora a qualquer momento, sem aviso prévio, para o arrebatamento. De repente, mortos ressuscitarão e os vivos em Cristo serão transformados para o encontro do Senhor nos ares. Estarão com Jesus 7 anos
para as bodas do Cordeiro e o tribunal de Cristo, em que cada um cristão vencedor receberá o galardão das mãos do Senhor, enquanto na terra vai ter lugar a grande tribulação. A primeira fase dela, 3 anos e meio, a Bíblia tem detalhes sobre tudo isto. Os primeiros 3 anos e meio estarão em uma época de aparente paz no mundo. Um mundo muito diferente estará fazendo alianças e acordos para haver uma paz aparente no mundo. Com 3 anos e meio, a paz vai ser rompida e o mundo vai virar uma polvorosa, politicamente, etnicamente, e vão ser enfermidades e calamidades da natureza. A ira de Deus vai trazer muitos sinais, vai ser a grande tribulação em que as pessoas vão preferir a morte, mas não vão achar, e muita gente vai ser destruída na terra até o final, na Batalha do Armagedon, quando a China arregimentar os países do Oriente contra o anticristo, Estados Unidos e Europa e aliados. Essa vai ser a grande batalha do Armagedon, que não vai acontecer porque Jesus voltará para estabelecer o reino dele aqui na terra. Jesus vem para matar muita gente, vai ser a maior matança já havida. E então começa um milênio, quando Jesus pessoalmente estará reinando aqui na terra. Bom, e essa época do Brasil agora, o sangue em solo brasileiro, isso vai ser um período que, de certa forma, já estamos começando. A incerteza política vai dar lugar a um confronto político, a direita contra a esquerda e manifestações de rua, a bandidagem tomando partido, o dinheiro sumindo, as pessoas revoltadas, e nestes confrontos vai morrer muita gente, muito mais do que já tem morrido hoje ainda. Hoje já tem morrido muita gente. O Brasil é o recordista no mundo em assassinatos fora de época de guerra, disparado na frente dos outros países do mundo. Mas ainda não é o cumprimento dessa profecia. Vai ser uma conflagração geral. Muita gente já está fugindo do Brasil, muitas pessoas estão ficando apavoradas, mas ainda não aconteceu. Vai ser um confronto de direita com a esquerda. Provavelmente o governo com as Forças Armadas tentarão conter os revoltosos, mas a motivação vai ser política e muita gente vai morrer neste Brasil. A finalidade dessa profecia é alertar do que vai acontecer. E segundo Deus tem me revelado, isto ainda vai acontecer. Não há nenhum mover do coração de Deus atendendo à oração dos cristãos, que não estão orando nessa direção, confessando pecados e arrependidos, pedindo misericórdia a Deus. Estão fazendo outras coisas os cristãos, mas não orando pela pátria. Isto vai então acontecer, e quando acontecer, é para mover os cristãos verdadeiros a um arrependimento diante de Deus, visando prepará-los para o arrebatamento. Hoje no Brasil, o que se chama de evangelho é uma vergonha aos olhos de Deus, mas isso vai passar por muita dor para haver uma purificação. O evangelho vai sair purificado. Muita gente vai morrer, mas o evangelho vai sair purificado lá na frente. Pode ser com menos pessoas, com bem menos crentes, mas vai sair mais purificado lá na frente. Todos os que são verdadeiramente do Senhor vão ser purificados pela dor. E então vão lá na frente sair purificados e preparados para o arrebatamento que vai acontecer brevemente. Eu creio, assim é o que Deus tem me revelado, e eu estou trazendo essa consideração aqui para o seu esclarecimento, entendimento a respeito disto.